ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu hoje de manhã com parte da equipe dele. Foi o primeiro encontro depois da demissão de Marco Cintra, secretário da Receita Federal. A reunião foi fechada entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, o secretário da Receita Federal substituto, José de Assis Ferraz, e outros secretários da equipe de Guedes. Foi o primeiro encontro depois que Marco Cintra foi demitido da Receita Federal. A saída dele ocorreu depois de várias manifestações de parlamentares e dos presidentes da Câmara e do Senado contra a possível criação de um novo imposto sobre as movimentações financeiras. A expectativa agora é a respeito de quem vai assumir a Receita Federal oficialmente e quando o governo vai entregar a proposta de reforma tributária ao Congresso. Já existem duas propostas tramitando, uma na Câmara e outra no Senado. Mas o ministro Paulo Guedes prepara outro projeto que também mexe nos impostos. A gota d'água para a demissão de Cintra foi o anúncio na terça-feira de possíveis alíquotas sobre as transações financeiras. O secretário adjunto da Receita Federal, Marcelo de Souza Silva, usou slides sobre a antiga CPMF para defender a criação da nova contribuição e revelou detalhes da proposta. Marcos Cintra, que sempre defendeu a CPMF, era esperado no evento, mas cancelou a participação. Por meio de nota, o Ministério da Economia informou a exoneração de Marcos Cintra e disse ainda que não há um projeto de reforma tributária finalizado. Segundo o presidente em exercício, Hamilton Mourão, a discussão da nova CPMF se tornou pública antes de passar por Bolsonaro. Antes de ser discutido com ele, aí esse troço transbordou, já estava sendo discutido em rede social, essas coisas todas, e aí o presidente não gostou. O presidente Bolsonaro, depois do anúncio da demissão de Marcos Cintra, escreveu que a tentativa de recriar CPMF derrubou o chefe da Receita e disse que a recriação da CPMF ou aumento da carga tributária estão fora da reforma tributária por determinação do presidente. Mas Bolsonaro vinha sinalizando que ouviria Paulo Guedes sobre a proposta. Marcos Cintra já estava desgastado. Em agosto, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu verificações da Receita sobre 133 contribuintes, envolvendo autoridades como o ministro Gilmar Mendes. 2 servidores foram afastados. Os auditores da Receita reagiram, divulgaram uma carta em defesa do órgão e pediram a reversão da decisão pelo plenário do Supremo. E Cintra foi cobrado, porque não defendeu os servidores. No Rio, houve ameaça de entrega de cargos por causa de interferências políticas do presidente Jair Bolsonaro na Receita. Auditores protestaram contra ingerências na Receita. O presidente Jair Bolsonaro defendeu substituições no órgão e acabou fazendo trocas. João Paulo Ramos Fachada, que era subsecretário-geral da Receita, foi substituído pelo auditor fiscal José de Assis Ferraz Neto, que agora assume interinamente o órgão. Para o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais, a troca pode servir para mudar os rumos da instituição. A gente espera que esse momento seja um ponto de inflexão para que a Receita Federal seja colocada, seja tratada como verdadeiro órgão de Estado, consiga exercer plenamente a sua missão de Estado para o bem da sociedade. Então fica a pergunta, quem vai assumir a Secretaria da Receita Federal definitivamente? Pergunta que eu faço para a Andréia Sadio. Oi, Andréia, boa tarde. Tudo bom? Tudo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pergunta que o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, quer começar a responder a partir de hoje, porque nesta quinta-feira ele vai começar a sondar, a conversar com alguns nomes para ver quem de fato vai ficar de forma definitiva na cadeira deixada agora por Marcos Cintra, o ex-secretário da Receita. Eles ainda não têm um nome, segundo integrantes da equipe econômica, mas já têm um perfil. Eles querem alguém do meio tributário, um especialista nessa área. Por isso que já estão descartados, segundo integrantes da equipe econômica, nomes que têm um pouco mais de forma ali, ou que tratam, por exemplo, da reforma da Previdência, caso do ex-deputado Rogério Marinho, secretário da Previdência, que trabalha com o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes tem conversado já com algumas pessoas, com alguns auxiliares a respeito dessa mudança na cúpula da Receita e também eles estudam uma reformulação de funções dentro da própria Receita Federal. Então, isso deve ser feito, Sandra, nas próximas semanas. O ministro Paulo Guedes vai conversar com a equipe, mas, claro, vai ter que ter o aval do presidente Jair Bolsonaro.
Como você disse, né, ontem, esses dias todos, André, a criação desse novo imposto foi um dos motivos Sandra, que motivaram a demissão. Porque ele já estava desgastado desde o ano passado. O presidente Bolsonaro já tinha uma espécie de entrevero com o Marcos Cintra desde novembro, no governo de transição. O Marcos Cintra chegou a defender um imposto para igrejas, desmentido pelo presidente Bolsonaro. E agora, essa última informação, que foi a gota d'água, de fato, que foi essa nova CPMF.